Olá, seja muito bem-vindo para mais um videocast. Eu sou o Rodrigo, sou professor de ensino religioso do Colégio São Francisco e também faço parte da pastoral universitária aqui do Unisagrado. E hoje estou aqui com a irmã Isaura, que pertenço à comunidade aqui do Unisagrado, né? E hoje eu estou aqui para falar sobre essa essa exortação apostólica, Gaudete Exultate, né? Muito bem. Nome difícil, né, irmã? Esse nome em latim? Um pouco, né? Latim, a gente não está bem acostumado com isso, né? Com certeza. Qual é o significado dessa expressão traduzida pra gente? Traduzida é alegrai-vos e exultai, né? Que vem do Evangelho de Mateus 5,12, quando Jesus diz, alegrai-vos e exultai, quando fordes perseguidos e humilhados por causa de mim. Sobre o chamado à santidade no mundo atual. E olha, falar de santidade no mundo atual que a gente está vivendo, um mundo polarizado, um mundo com pandemia ainda, né? A pandemia, por mais que tenha melhorado a situação, ainda está aí presente, né? Se torna um pouco mais difícil, na opinião da senhora, irmã, buscar essa santidade? Eu acho que em todas as ocasiões, o cristão tem sempre a oportunidade de estar em Deus, né? Então, com essa pandemia, com todas essas dificuldades que nós encontramos hoje no mundo, o cristão tem a oportunidade também de praticar aquilo que o Evangelho propõe, né? Praticar as obras de misericórdia, né? E nós vemos isso. Quanta gente ajudando o outro, né? Quando Jesus diz, eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestistes, eu estava preso e fostes me visitar. Então, tudo isso, eu acho que em qualquer época o cristão pode fazer. E nessa época de pandemia, eu acho que isso até aumentou a oportunidade. Certeza. A gente viu diversas ações, né? Tanto de pessoas como empresas, né? Que se prontificaram aí a estar contribuindo, desde de mantimentos até equipamentos para uso em hospitais, né? Que foi, eu acho que o ápice aí, né? Da pandemia. Então, quanta doação, né? Doação de si mesmo, doação de trabalho, doação de todas as espécies, todas as necessidades, né? O povo que é cristão e que também não é cristão. Simplesmente porque é humano, faz uma obra humanitária, não é? Então, e o Papa, então, vem pedindo isso, porque essa é a missão do cristão. Um chamado à santidade, Um chamado à santidade. É a missão do cristão. Fazer a vontade de Deus, porque aí nós nos irmanamos, nós nos tornamos irmãos, né? Filhos do mesmo Pai. E é isso que Jesus quer. Porque tudo aquilo que a gente fizer para o menor dos nossos irmãos, é a Ele que estamos fazendo. Ele mesmo disse isso. E também, o Papa mesmo aí, me parece aqui no 4º ou 5º capítulo, ele fala que é sobre isso que nós seremos julgados. Justamente é sobre essa prática do Evangelho. Eu tive fome, eu estava nu, eu estava necessitado, eu estava doente. Então é aí que a vontade de Deus se cumpre sobre nós, cristãos. E nós, na nossa liberdade de filhos, né, e de praticar, nós também nos santificamos. Uma santidade prática. Eu acho essa exortação, né, que traz pra gente essa ideia prática da santidade, né? Porque quando eu era mais jovem, irmã, quando eu iniciei a minha caminhada na igreja, e as pessoas falavam de santidade, eu imaginava algo muito distante, assim, do ser humano, né? Para que a pessoa precisasse se isolar para viver essa santidade, ou precisava estar distante, né? E eu percebo
que o Papa Francisco traz pra gente nessa exortação aqui, que a santidade, ela precisa ser vivida na realidade, no dia a dia, né? No dia a na dia. convivência, na comunhão, na doação, né? E não me isolar. A gente passou, durante essa pandemia, por um isolamento constante, né? A gente ficou mais de um ano tendo aulas remotas, todas as escolas no Brasil e tal. E o isolamento foi não só, né, foi além das escolas, no trabalho. E a gente agora tá voltando, né? A realidade, a gente percebe que se torna um pouco estranho, né? A senhora acha que esse isolamento, esse distanciamento foi uma questão assim, né, que prejudicou essa busca pela santidade até um certo ponto, né? E que agora é preciso a gente acordar e, opa, calma aí, estamos muito distantes, né? Por mais que ainda tenha algumas questões de distanciamento, a gente precisa reavivar. A senhora acha que a santidade, ela se apagou um pouquinho com essa pandemia, devido a esse distanciamento, esse isolamento? Eu acho que talvez para alguns, sim, que se distanciaram mais da religião, se distanciaram. Mas para muitos, eu acho que até favoreceu. Embora o Papa fala que a santidade, o mais fácil caminho é a comunidade. É a vivência em comunidade. Porque um ajuda o outro. Né? E eu acho que o isolamento, então, nesse sentido, ele prejudica um pouco. Mas, mesmo assim, a pessoa isolada, ela não está, assim, presa de tal ponto que ela não possa rezar, porque o cristão tem que rezar. Oração. Orar e vigiar, né? Orar e vigiar. Então, o cristão tem que orar, ele tem que vigiar também por causa dessas distrações demasiadas que nós temos hoje, que também levam a uma preguiça, leva ao relaxamento, né? Leva a relativizar todas as coisas até Deus, né? O absoluto. Então, nesse sentido, eu acho que o cristão tem que estar muito atento a isso. Ele pode ser santo em qualquer lugar e tempo e ocasião que a vida se apresenta. Mas ele tem que estar atento. E para isso ele tem que lutar contra aquilo que for contrário a essa vida de união com Deus. Né? Então, porque o cristão, quando ele é realmente, quanto mais santo, mais fecundidade para a igreja, quer dizer, mais frutos de santidade, e melhor é para a igreja, para os outros também, né? A gente falou sobre algumas questões, né, que a gente precisa ficar atento, que a gente pode colocar, acho que até como obstáculo, né, e o Papa Francisco traz pra gente aqui algumas questões que ele vê como inimigos da santidade, né? Ah, sim. Principalmente nesse mundo atual, onde a gente tem aí muito mais possibilidades e influência, né? Talvez a gente acaba muitas vezes perdendo essa referência da santidade, né? A senhora que tem uma experiência, uma maior experiência de vida, como que a senhora vê essa mudança do mundo atual para o mundo um pouquinho mais ali? Olha, eu acho que a senhora acha que isso essa mudança vem muito assim do egoísmo, né? Da ganância, né? A ganância por coisas, a ganância por riquezas, a ganância por dinheiro, né? Que leva a pessoa, então, a se dispersar muito, a querer muito comodismo, né? E esse comodismo, quer dizer, vai indo com muito no comodismo, a pessoa fica preguiçosa também. Né? Às vezes tem preguiça, às vezes tá lá alguém, você pode fazer uma caridade para alguém, a preguiça não deixa. Acho que
tanto comodismo. Comodismo é mesmo. A indiferença hoje. E o fundamentalismo em si também, né? Muitas vezes traz uma santidade totalmente distorcida, né? Superficial, falsa, hipócrita, igual os doutores da lei, muitas vezes, lá na época de Jesus, né? Sim. Que tinham uma postura, só que então, sem sentido esses algum. São aqueles que procuram enganar o povo, né? São os hipócritas de hoje, né? Esses falsos, né? Então, é isso. E tem as heresias que estão muito espalhadas por aí também, né? Com que certeza. Tem o gnosticismo, que eles querem, como o Papa diz aí, eles querem domesticar o mistério. Para eles não existe mais mistério. Quer dizer, pela razão, pela inteligência, pelo conhecimento que eles têm de religião, eles acham que pode explicar até o mistério. Né? Então, não existe mais mistério, não existe mais, a coisa é tudo natural, né? Tudo, né? Então, é isso que acontece. Isso é parte do gnosticismo, né? Então, eles acham assim que a inteligência do homem já ficou no lugar da graça, ficou no lugar do mistério, né? Então, para eles, isso já não tem muito mais valor, né? Eu percebo hoje em dia a gente chama esse termo de customização da fé, né? Então a gente vai pegando aquilo que a gente concorda e que, né, é legal pra gente, aquilo que a gente discorda e que muitas vezes é um pouco mais, exige um pouco mais, né, da pessoa, a gente acaba deixando de lado, né? Então não tem uma integralidade da vivência da fé, tanto sendo dentro do mistério, dos dogmas, né, da prática, dos ritos. Então a pessoa vai escolhendo ali o que ela acha que lhe é cabível e que tá ali mais próximo do que ela gosta e que é legal, muitas vezes uma questão de status, né? É verdade. E esquece do sentido profundo da religião, da santidade, da prática. Então, e aí o Papa cita, né, o gnosticismo, o pelagianismo também como desses obstáculos hoje em dia para a santidade, né? E ele cita também que um remédio para isso. Qual é o remédio para isso, né? São as bem-aventuranças, né? Quando ele diz assim que bem-aventurados, né? Quer dizer, bem-aventurado, feliz, santo, né? São essas bem-aventuranças, né? Que nos conduzem para Deus, né? Então, conduz para Deus, conduz para o outro, e quando eu me volto para o outro, eu estou também conduzindo o outro para Deus. Que é uma questão importante da santidade, né? A santidade não é vivida sozinho, ela é em conjunto, na comunhão, né? É uma comunhão. Cada um ajuda o outro ali, porque se a gente for ficar isolado só com a nossa busca pela santidade, a gente não consegue atingir, né, de fato, a santidade que Deus nos pede. E entender também que são práticas, né, irmã? É um exercício. Que a gente não se torna santo do dia pra noite, né? É uma luta diária. Constante, né? Então, e é uma luta e é aquilo que a gente tem que e estar assim, atento ao coração da gente, né? Para onde está voltado o nosso coração? É para Deus? Ou para as vaidades do mundo? Que o mundo hoje apresenta muita coisa assim, superficialmente, tudo é descartável, né? E apresenta assim também coisas assim que não levam a nada. O próprio ser humano se torna descartável, né? Até o ser humano, né? Quando a gente pensa numa eutanásia, o que é? Descartando o ser humano. Perdeu a utilidade, então... não tem mesmo mais... o aborto, né? Descarta, né? É indesejável, né? Então é isso. E Jesus propõe, então, viver com o coração voltado para Ele, que isso traz felicidade. Essas são as bem-aventuranças, né? Ter o coração puro, ter assim, ser manso, e às vezes para ser manso, a gente tem que fazer violência interna
quantos, para não responder mal. Nossa. A gente tem que Respira. engolir muita coisa. Isso não é violência, é violência, mas assim, interior, que a gente faz respira e fala assim, para não, ser melhor, né? tem que segurar, porque se a gente sabe se falar ali, É aí verdade. aquilo vai aumentar e vai muitas vezes chegar, E eu né? acho que todo mundo tem ocasião de ser assim. Passa Bom, por essa experiência. um exemplo, trânsito, né, por exemplo. Trânsito. Dirigir, que é algo tão comum do nosso dia a dia, né? Verdade. Nossa, eu vejo às vezes as pessoas, né, até eu muitas vezes, né? Passo por uma situação ali, meu Deus, fica bravo, xinga, tal. Aí depois eu paro e fico assim, qual que é a lógica de tudo isso, né? Se tem trânsito, alguém, né? Não tem isso. Ou então, deixa o carro parado, né? É igual querer entrar na chuva e não se molhar e ir no trânsito e não ter nenhuma situação verdade. ali que vai causar um desconforto, né? Ou, você me fechou. Tá, mas bateu, teve acidente? Não, só foi... Fechou. Então, continua, né? Fica discutindo algo assim. E aquilo não contribui nada para a santidade. E aí sai até, né? Às vezes até ofensas contra os mandamentos, né? Então aí a coisa é bem contrária à santidade, não é? Então, com certeza. e por isso então ele propõe isso, né? Então, essas regras de santidade, né? A grande regra de santidade, a grande regra do comportamento humano, né? Que está em Mateus 25, de 31 a 46, né? Que o Senhor fala sobre as obras de misericórdia. Então, nós já falamos, né? Então, é isso que nos leva à santidade. E é sobre mesmo essas obras de misericórdia que nós vamos ser julgados, porque vai haver o juízo final, né? Está escrito, as escrituras trazem. Vai ter que acertar as contas no final. Tem que acertar as contas no final. Eu te dei a vida, eu te dei a liberdade, o que você fez? Né? Então aí... E ali ele fala é muito interessante que ele fala no ponto positivo e também no negativo depois, né? Eu tive fome, me deste de comer, eu estava nu, eu precisei, né? E os justos, os santos, vão perguntar: quando, Senhor, que eu fiz isso? Quando você fez aos pequeninos, foi a mim que eu fizeste. E a mesma coisa ele vai perguntar para os outros: olha, quando eu estive com fome, você não me deu de comer. Eu estive nu e não me vestistes. Eu estava necessitado e você não fez nada. E eles vão perguntar também, como os santos: quando que nós fizemos isso? Quando vocês não fizeram para os mais pequeninos, né? Então, essa é a grande regra da santidade. Que vai com base na primeira mandamento, né? Que Jesus nos coloca: amar uns aos outros como eu vos amei, né? É isso aí. E os santos, todos os santos, eles observaram essa regra. Profundamente, né? Assim, então... A ponto de que às vezes eu tô lendo um livro sobre algum santo e falo assim: meu Deus, preciso fazer muita coisa ainda, porque, né, por mais que a gente busque ali no dia a dia, a gente acorda, né, fala assim: não, hoje eu vou ser mais santo. Algum dia a gente consegue um pouquinho mais, outro dia não consegue, né? Mas eu acho que é importante a questão do exemplo dos santos, né, que a gente acaba esquecendo de lado. Isso é um ponto interessante de ressaltar aqui. A gente foca muito na intercessão dos santos, né? E a gente esquece a referência e o exemplo. A referência, não é só, interceda pelas minhas súplicas, pelas minhas necessidades. Tá, mas... E o exemplo, né? O exemplo mas deixado por de lado. Que ele pode interceder? Porque ele foi santo um dia. Porque é santo, porque é amigo de Deus, ele está ali junto de Deus. Do lado dele. Do lado dele, ele pode interceder por mim, não é? Como eu posso interceder por os outros também, né? Posso interceder por todos aqueles que me pedem oração, sim, né? Mas também a minha oração tem que ser uma oração, assim, justa, né? Agradável a Deus, né? Então,
Por quê? Porque os santos, eles dão testemunho dessa bem-aventurança, né? E nós temos que ser diante de Deus também santos, isto é, como ele dizia a Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito, ser justo, né? Porque ele tem a justiça aos olhos de Deus é a santidade, né? A santidade é ser justo, né? Então é isso que o Papa vem nos exortar, vem nos pedir, né? Ele dá até algumas questões aqui, né? Algumas características da santidade no mundo atual. Porque às vezes a gente fala em santidade, e isso eu percebo na minha vivência, né, com outras pessoas, muitas vezes a gente se questiona, mas o que é de fato a santidade, né? É algo que a gente vai atingir só quando a gente deixar esse mundo material, quando a gente morrer? Será que é possível a gente colocar em prática ações, né, de santidade? E aí o Papa Francisco nos traz, né, a perseverança, a paciência, a mansidão, a alegria e senso de humor, né, que a gente estava até conversando um pouquinho aqui, que o cristão precisa ser uma pessoa alegre, né, cristão não pode ter cara de vinagre, né, então, por mais que, assim, muitas vezes a situação esteja difícil, todo mundo tem problemas, sofre, mas o cristão é aquele que tá com a esperança ali, por mais que a situação esteja ruim, complicada, a gente precisa manter a esperança. E lembrar que, assim, acho que um problema em si, as outras pessoas não têm culpa do meu problema muitas vezes, né? E a gente quer descontar nas pessoas o nosso sofrimento. É verdade. Então a gente acaba canalizando o sofrimento de uma forma errada, né? Ao invés do sofrimento nos ajudar na nossa santificação, ele não contribui para a nossa santificação, porque a gente direciona ele para as outras pessoas. Porque o nosso sofrimento, para que ele seja frutuoso, ele tem que ser unido ao sofrimento de Cristo, né? Então, o nosso sofrimento unido ao sofrimento de Cristo, ele é redentor também, junto com Cristo, né? E ele vai, em primeiro lugar, nos redimir também, né? Então, é isso que também é contado, né? E isso traz alegria. Traz alegria porque eu sei que eu sofro, mas o sofrimento é valioso. Não é sofrimento em vão, né? Não é em vão. É isso mesmo, né? Ousadia, traz mais algumas então o Papa fala que o cristão, ele tem que ter paresia. O que é isso? É ousadia, é aquele altruísmo também, sabe? Né? É entusiasmo, é um impulso, né? Que nos leva a fazer realmente o bem para o outro, né? Que nos empurra, né? Então, esse ardor, né? Porque eu mesmo estava lendo, né, o texto, e quando chegou aqui eu falei assim, nossa, quando eu senti o meu chamado à vocação, eu sentia esse ardor, né? Esse ardor missionário, nossa, eu queria fazer muito. Então, e me atirar realmente com tudo para a missão, e tinha esse ardor, não é? Hoje eu digo assim que os anos passam, mas o ardor não pode passar, né? Então, é isso que o Papa pede, que o missionário tenha esse ardor, não esfriar, tem essa ousadia de pregar o evangelho e de testemunhar principalmente, né? Assim como São Francisco diz, né? Prega o evangelho, se preciso, use palavras, né? Acho que a pregação ela vem principalmente no testemunho e nas ações, né? A vida em comunidade, que é extremamente importante, a santidade não se constrói sozinho, né? Não se constrói sozinho, porque a gente não tem medo, não pode ter medo de estar junto com o outro, de viver essa comunidade, né? Porque eu penso o seguinte, que a virtude maior da vivência da comunidade é o serviço. O serviço que a gente tem que prestar um ao outro. Isso que eu entendo como comunidade, né? É viver aquela vida
assim, tendo as coisas assim como comuns, né? Até a dor do outro é minha dor também, né? A necessidade do outro é minha necessidade também. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, pelo menos, amenizar, né, as necessidades do outro. Então, eu penso que é isso, né? Uhum. E quando a gente não tem oportunidade, muitas vezes, de prestar um serviço, né, material ou alguma coisa assim, mas tem o serviço da oração. Que a oração também é estar lá, é o serviço da intercessão, é estar intercedendo a Deus por aquilo que a gente não pode fazer, pessoalmente, materialmente. Por outras pessoas também, né? Às vezes a gente fala, não vou rezar pelo fulano, pela ciclana, porque não tem jeito, não tem salvação. Como assim não tem salvação? Falar que não vai rezar por alguém, né? A gente precisa rezar. Tem constantemente. Salvação, né? E o santo intercede por todos, né? E com isso ele luta, né? E uma das características, assim, que o santo tem que enfrentar, porque a santidade também é uma vida de provação. Nós estamos aqui nessa vida para sermos provados mesmo, se a gente merece ou não a outra vida. Não é? Por causa da liberdade que Deus nos deu. E nós temos que agir como filhos livres dele, né? Uhum. Então, uma vez feita a opção no nosso batismo, eu tenho que ter aquela fé, né? Que para mim, eu uma vez tive que escrever um texto sobre a fé. Eu falei, meu Deus, o que é a fé? Parece ser tão abstrato, né? Então, a gente fala, a fé, mas a hora que vai explicar, né, a hora que vai palavras, explicar o que é a fé, é acreditar, né? Então, eu falei, bom, fé, tem o catecismo, que as explicações do que a gente precisa da nossa fé católica, fui no catecismo. E aí o que é a definição de fé? É a adesão a Jesus Cristo. Então, se eu recebi no batismo a fé, foi a porta de entrada, né, para a minha vida cristã, para a minha filiação de Deus. Então, a fé é a primeira coisa, é a adesão, é aderir a Jesus Cristo, né? Então, quem está ali mesmo, que faz a sua adesão todos os dias, né, a Jesus Cristo, essa pessoa tem fé, essa pessoa vai no caminho de Jesus, né? Mas para isso ela tem que lutar muito. Porque o mundo Jesus, de hoje está muito... Quer me seguir, tome sua cruz. Tome sua cruz. Me siga, porque o caminho vai ser... não vai ser moleza não, né? Verdade, o caminho é caminho de cruz mesmo. Uhum. Então, a gente tem que lutar, vigiar, né? E escolher. E aí, nessa luta, nessa vigilância, vem o discernimento, né? Que a gente tem que discernir pra gente o que é melhor naquele momento. Será que nem tudo posso, mas nem tudo me convém, nem né? tudo me convém. Quais são as consequências dessa atitude, dessa escolha? Dessa escolha, né? Pensar... E muitas vezes a gente cai naquilo que São Paulo fala. Eu quero fazer o bem, mas faço o mal. Então, é isso. Agora, a gente tem que contar com a graça de Deus, né? Humanamente falando... A gente não é capaz, né? Não é capaz, mas... Tanto a fé, as virtudes teologais, né? Tanto a fé, a esperança e a caridade. É ali por parte de Deus mesmo, porque humanamente falando é impossível. A gente não dá conta, né? Nós somos fracos. Mas a graça de Deus vem em favor dessa nossa fragilidade, dessa nossa fraqueza. E é na fraqueza... São Paulo dizia, quando sou fraco que estou forte. Que eu sou forte. Quando eu acho que eu estou forte, aí eu preciso
ficar atento, porque... Ficar atento, porque aí vem, né, a presunção, alguma coisa assim que me derruba. Então, nos conservar assim humildes, porque Deus, na realidade, Ele quer a humildade, né? E a humildade é como Jesus fez. Jesus se tornou humilde. Ele deixou, né, o céu, onde era o Filho querido, para vir aqui para se tornar homem. E fez, né? Acho que Jesus, ele mostrou pra gente na prática que é possível. Por mais que é possível, né? Ele falou, mas ele falou e fez, né? Então. Não ficou só nas palavras. Falando, olha, eu consegui. Se eu conseguir, você também consegue. Você também consegue. Todos nós conseguimos, né? Então. Não pode, obviamente... É uma luta diária, né? Como a gente falou, uma persistência. É uma vigilância. Não tem, vou tentar hoje, não deu certo, não sou capaz. A santidade é para todos, né? É para todos, uma passagem, hoje de manhã eu estava dando aula para uma turma e aula de ensino religioso, e a gente leu a passagem que falava dos últimos serão os primeiros, né? Que fala da humildade, da importância. E aí a gente refletindo e tal, aí a gente foi falando, um aluno comentou assim, o último em si é aquele que não é visto, mas que ele tá lá, né? É aquele que faz as ações concretas, aquilo que dá vontade de Deus, mas que ele tá fazendo discretamente, né? E a santidade, ela é isso, ela vai acontecendo ali discretamente, não é uma questão de status, ainda mais que a gente tem as redes sociais, né? A senhora tem Facebook, irmã? Tenho. Tem? Tem. Aí muita gente posta, né? A questão de postar, lógico, muitas vezes o testemunho evangeliza, né? O testemunho converte, mas até onde é um testemunho que eu quero ali testemunhar, ou até onde é um exibicionismo da prática, da fé, da santidade. Então. Principalmente no mundo atual que a gente está hoje, né? Com as redes sociais e tudo mais. Então, eu percebo que as pessoas não perdem a referência, ou muitas vezes as referências que tem são essas referências superficiais, né? Que trazem ali a fé, a santidade como algo superficial, só momentâneo. Então. E contra essa superficialidade que o mundo apresenta pra gente, o Papa cita algumas armas poderosas, né? Contra essas ações do maligno no mundo. Porque muitas vezes o demônio existe mesmo e ele nos arrasta. Tá ali, né? Só esperando a oportunidade. Isso. E o Papa então vem, né? Trazendo algumas sugestões para nós. E que são armas poderosas, né? Que é a oração, né? A meditação da palavra, a Santa Missa. E todo cristão adulto, né? Adolescente, jovem, adulto, tem a confissão também, né? Porque é muito fácil, nós somos fracos e caímos mesmo, né? Sim. Então, para nos mantermos assim, mais justos diante de Deus, a gente tem que se confessar, né? Estar na presença dele. Isso. E as obras de caridade, esse nosso compromisso missionário, que realmente são as obras que nós fazemos, mas fazer com aquelas intenções de intercessão, né? Oferecendo a Deus pelo bem-estar dos nossos irmãos, né? Tem uma experiência, irmã, agora na pandemia, né? A gente teve a restrição das missas presenciais e ficou quase vários meses, né? Com missas sendo remotas. Quase um ano, né? Foi bastante tempo. E eu lembro que assim, no começo foi bem difícil pra gente acostumar, a gente que tinha uma constância das missas dominicais e tal. Só que aí depois, quando a gente voltou, como que foi difícil, né? Parece que é uma luta mesmo, né? Parece que toda aquela vontade, aquele desejo que estava lá no começo, passou, esfriou. E foi uma luta conseguir voltar, até fica, né? A gente
partilha aqui no nosso videocast, né? Acho que muitas pessoas também vivenciaram isso, né? Mas de voltar mesmo, né? Às missas presenciais, lógico, dentro das circunstâncias de cada um tem uma realidade, né? Mas eu partilho a minha dificuldade que foi voltar. E como isso me fez sentir que eu estava distante da santidade, né? Me trouxe uma consequência ali, me afastou de Deus. Porque a gente parece... é muito na prática ali, né? Quando parece que a gente muda um pouco, a gente perde um pouco o sentido. Arrefece um pouco, né? Aquela vontade de estar ali naquele compromisso, né? Então, é isso mesmo. A gente precisa estar atento a essas questões. Estar atento e fazer um discernimento, né? Que o Papa fala. Fazer um discernimento. E como jesuíta que ele é, e o discernimento era a prática de Santo Inácio de Loyola, né? E ele fala muito bem ali, faça o discernimento, a escolha é sua, você é livre e você sabe o que é o melhor e o pior. Então, faça o seu discernimento para que a gente possa, né, sabermos quais são as tendências da ocasião e quais a que eu vou dizer sim e a que eu vou dizer não. E pedir essa graça ao Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos vai dar a graça de enxergar o caminho. Sim, a questão do discernimento, a senhora já assistiu alguma pregação do Padre Léo, de Canção Nova? Já. Eu gosto muito das pregações dele, e uma pregação que eu me lembro assim, que foi muito significativo. Depois o pessoal pode até pesquisar no YouTube, com certeza vai ter, sobre discernimento, né? E ele falava assim, quando a gente nasce, a gente recebe 2 carimbos, carimbo mesmo de carimbar. O carimbo do bem, das coisas do alto. Ele tá lendo aquela passagem, buscar as coisas do alto, né? Que o próprio Papa Francisco cita aqui, né? E a gente recebe um carimbo do mal, do maligno. E aí, durante a nossa vida, perante a nossa liberdade, que acho que é algo importante da gente sempre reforçar, né? A fé, a santidade não é uma obrigação, é uma escolha pessoal, né? Mas a partir do momento em que eu escolho, isso exige uma profundidade, não é? Escolhi, mas tanto fez, tanto faz. Não. Escolheu, tem que ter responsabilidade, né? Não dá simplesmente para fazer uma escolha ali e continuar seguindo como se nada tivesse acontecendo. Fez a escolha, é obrigação. Aí tem que ter uma responsabilidade para com Deus, né? Senão não tem lógica. E aí durante a nossa vida a gente vai utilizando esses carimbos. E aí, por exemplo, o meu trabalho, qual o carimbo que eu posso colocar? É o carimbo do bem, que é um trabalho digno, um trabalho honesto, ou carimbo do mal? O dinheiro que eu recebo do meu salário, das minhas atividades para me manter, esse dinheiro eu posso colocar o carimbo do bem ou o carimbo do mal? As minhas amizades, por exemplo, porque é importante a gente sempre observar essas questões, né? Por mais que o próprio Jesus andava com pessoas que não eram muito, tidas como pessoas tão assim boas socialmente, né? Mas ele tinha suas convicções, ele não se deixava levar. Ao contrário, ele testemunhava e o testemunho dele convertia essas pessoas a segui-lo, né? Então, as amizades, qual carimbo que eu posso colocar? O carimbo do bem ou o carimbo do mal? Aquilo que eu leio, que eu estudo, aquilo que eu assisto, qual carimbo que eu coloco? Carimbo do bem ou carimbo do mal? É uma forma muito didática da gente ter esse discernimento das nossas escolhas. Será que as minhas escolhas estão sendo escolhas que me levam a um caminho de santidade? Ou será que as minhas escolhas são escolhas que me afastam do caminho da santidade, né? Porque às vezes a gente fica tentando colocar isso em prática de uma maneira muito teológica, né? De uma forma simples, é um carimbo. Imagina que a gente tem um carimbo do bem e um carimbo do mal, e a gente vai pegando, escolhendo aquilo, colocando as nossas escolhas e carimbando. E aí, obviamente, se a gente chega no resultado final, a gente vai ter um discernimento. Falar, olha, é isso ou é aquilo, né? De uma forma bem mais simples.
É uma passagem que me marcou bastante, uma pregação que ele fez que me marcou bastante, né? De uma forma bem dinâmica da gente entender o que é a busca pela santidade, o que Jesus nos falava, né? Nos fala hoje também, que a palavra de Deus continua atual e nos motiva a buscar as coisas do alto. Então, e aí o Papa Francisco, ele até termina a sua exortação com a figura de Maria, né? Maria é a mãe que acolhe. Então, a gente tem que recorrer a Maria, né? E ele até fala, vamos recorrer a Maria. Como? Ele coloca ali, dizendo, Ave Maria, né? Então, rezando Ave Maria, rezando o terço, né? Nós sabemos na história da nossa igreja quanto Maria é uma figura de alto relevo na igreja, né? Então, como ela é cantada na igreja, né? Depois de Deus, de Jesus, ninguém foi maior. Não. Ninguém é maior, né? Então, Maria é a mãe que nos acolhe, é a mãe que nos aconselha, é a mãe que nos carrega no colo e nos mostra qual é o caminho realmente que Jesus quer que a gente ande, né? Que é o caminho do nosso batismo, caminho, não é? A graça do nosso batismo que nós recebemos e que nós hoje temos que acompanhar. Sim, né? Testemunhá-lo, né, Testemunhar. na prática. Somos chamados constantemente por Jesus. Então, e hoje, então, o que a igreja faz? O que o Papa faz? Ele nos convida para a santidade, para esse caminho de santidade, que é a meta de todo cristão. Todo batizado tem como meta chegar lá, pelo caminho de santidade. E para seguir esse caminho, conseguir chegar lá, a gente, né, como a gente conversou aqui hoje, nós temos muitas referências, né? Muitas referências. Nossa, a gente vê, né, o que Madre Clélia mesmo dizia, né? Se os santos fizeram, por que eu não vou fazer? Seres humanos igual a gente, santa, né? A gente acha que ela dizia, eu quero ser santa. E fazia o seu discernimento. Quais as ações que eu devo praticar para ser santa? Então, às vezes, pessoas que estavam lá na pior condição de vida, quero ser santo. E teve essa ousadia de... Por mais difícil, né, que seja a condição de vida, ela não é um obstáculo. Não é obstáculo, que nos impede de buscar a santidade. Porque nós podemos ver na igreja os santos, tem todas as espécies, todas as condições de vida, né? Mas todos eles tiveram fé, né? Esperança de mudar de vida, de ser mesmo, né? E a caridade, que é o amor, né? As virtudes teologais estão ali. Um amor incondicional. Né? E além das virtudes, assim, que cada um praticou da sua maneira, cada um mais uma, cada um outro mais, né? São Francisco a pobreza, né? Santo Inácio o ardor missionário, né? Santa Teresa a oração, né? Santa Teresinha fazer bem as mínimas coisas, né? A senhora tem uma referência, assim, mais pessoal de algum santo, de alguma santa da Igreja Católica? Olha, não vamos muito longe, não. Vamos ver a nossa irmã Dulce, a nossa Santa Dulce, como ela, né, se santificou ali, uma mulher frágil. E o que ela fez? A obra que ela desenvolveu. E que desenvolve, que está
Viva, né? Viva. Eu acho que isso é a maior confirmação que a gente pode ter de uma obra quando ela vem de Deus, né? Quando ela vem de Deus. Por mais tempo que passe, a obra continua lá. A obra continua. E fazendo bem, quanto bem que ela faz ainda hoje. Né? Além de ser intercessora no céu. E um grande exemplo então, pra gente, né? Eu acho isso, né? E eu tenho a primeira santa que eu conheci foi Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Que na época, há uns 70, quase 80 anos atrás, a irmã dela, algumas irmãs eram vivas ainda, né? E estava assim, ela tinha sido recém-canonizada, então aquilo para mim foi uma referência muito grande na minha vida, né? Então eu vejo isso. Depois, também conhecendo a história de Madre Clélia, que eu fui aluna do nosso colégio de Adamantina, e aí também, né, em contato com as irmãs que contavam a história da Madre Clélia. Então, são referências assim, né? Muito ricas, né? E também Nossa Senhora, né? A vida simples de Nossa Senhora. Mas singela, fazendo doce e pura. A obrigação que tinha que fazer. Como mãe, como esposa, como dona de casa, né? São as referências que eu tenho de muitos santos. E eu gosto de ler a vida dos santos, porque eles me incentivam muito à prática das virtudes, à prática da caridade. Né? E a gente também busca ser uma referência, né? Eu sempre digo que a gente busca referências para ser uma referência. Para ser uma referência, para a gente poder dar o nosso testemunho. Por mais que a gente não perceba, né? A gente é referência na comunidade religiosa, nós somos referência na onde a gente trabalha, nós somos referência nas redes sociais, então a gente precisa estar também, né? Ter muito discernimento sobre qual referência nós estamos sendo, né? Para as pessoas. Buscar boas referências para ser boas referências, né, irmã? Então, eu acho que... É isso, né? O nosso bate-papo aqui, para mim, foi muito bom. Gostei muito também. Obrigado, irmã. Eu que te agradeço. As palavras tão profundas, experiências. Então, eu acho que a gente tem que manter isto, né? Esse estudo dos documentos da igreja. Santidade também é estudar, né? É estudar também. Com certeza. É também conhecer, né? Também, para a gente poder fazer um bom discernimento, a gente também tem que saber o que é certo, o que não é certo, né? E aí, para a gente também poder informar as outras pessoas, os outros nossos irmãos batizados, para que eles também consigam, né, se manter assim num caminho da virtude, que é o caminho de Jesus Cristo, dentro do Evangelho. Né? Amém. E Nossa Senhora nos ajude, interceda por nós, para que a gente consiga seguir cada vez mais firmes e fortes no caminho da santidade. É isso aí. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Muito bem, a senhora gostaria de falar mais alguma coisa, pessoal que está nos Não, eu acho que o pessoal, eu quero fazer assim eco à voz do Papa, né? Sede santos, porque nosso convite. Deus é santo. A todos nós, com certeza. Então, é isso aí. Muito bem, agradecemos imensamente, obrigado aí por assistir, estar conosco durante esse vídeo, compartilha, curte, encaminha depois para outra pessoa também poder estar aí, né, participando. O conhecimento, ele precisa ser sempre difundido. Né? Isso, e leiam também os documentos da igreja, uma riqueza enorme, e assim, são palavras... o Papa tem até palavras poéticas, né? Mas que quer dizer muita coisa e com profundidade, né? Para que nós possamos atingir a nossa meta, que é a santidade, que é o céu, né? E que Jesus disse, eu vou para preparar-vos um lugar. Então, nosso lugar está lá. Nós temos que ocupá-lo. Então,
Ele espera que nós ocupemos esse lugar que já está preparado para nós. E para isso, nós temos que estar unidos a Ele. Com certeza. Muito Amém. obrigada, viu? Obrigado, pessoal. Até o Obrigada. próximo videocast.